mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Programa À Luz das Escrituras. Série É Fato ou Fake? Então vamos ao tema de hoje, né? É a série É Fato ou Fake? É falso ou verdadeiro? O irmão Paulo, escrevendo aos irmãos ali em Roma, Romanos 1, verso 25, ele disse assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira. É isso mesmo que fizeram. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Infelizmente foi isso que os homens fizeram. Fizeram e estão fazendo, não é isso? Vamos ao resumo do programa passado. Contagem do tempo segundo as Escrituras. O tema do nosso programa passado. Iniciamos com Gênesis 1, do verso 14 ao 16. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior, para governar o dia, e o luminar menor, para governar a noite. E fez as estrelas. E fez as estrelas. Contagem do tempo segundo as Escrituras. Por meio de uma pesquisa, mostramos que pessoas formadoras de opinião não creem no que está registrado nas Escrituras. Deixamos claro que os calendários surgem a partir das informações trazidas por meio do Sol e da Lua. Deixamos claro por meio do significado das palavras hebraicas para tarde e manhã, que a noite vem primeiro que o dia. A noite vem primeiro que o dia. Por meio de Gênesis, no seu capítulo 7, verso 10 e 11, ficou claro que os servos de Deus sabiam contar o tempo em dias, meses e anos. Apresentamos uma pesquisa a qual deixa claro que os povos pagãos contavam o tempo da forma diferente dos servos de Deus, criando semanas de 8 e de 10 dias. Provamos que o ciclo semanal nunca foi quebrado devido à guarda do sábado e outras festas do povo de Deus. Apresentamos Gênesis, capítulo 8, versículo 22, provando que o povo de Deus já conhecia as 4 estações do ano. Deixamos claro por meio de Mateus, capítulo 20, dos versos 1 a 8, acreditava e contava o tempo da forma correta. Por meio desse texto, mostramos a importância de aprender a contar o tempo na fórmula bíblica. Deixamos claro que foi o astrônomo Hiparco, em 190 a 120 a.C., quem criou o dia de 24 horas, iniciando depois da meia-noite. Apresentamos Atos no seu capítulo 23, verso 23. Ficou claro que se não entendermos a contagem do tempo segundo as Escrituras, fica difícil definir e entender em que momento os fatos aconteceram. Apresentamos uma pesquisa mostrando que a semana de 7 dias, dia de 12 horas, noite de 12 horas e ano de 12 meses tem origem no povo de Deus a partir do Sol e Lua. Você conheceu o calendário hebraico. Finalizamos mostrando a confusão que existe para definir a data da morte e ressurreição de Jesus, devido ao não conhecimento da contagem do tempo, segundo as Escrituras. Se você não ouviu esse tema, é só solicitar e estaremos transmitindo para você o áudio. Nosso tema hoje, o perigo de recusarmos parte das Escrituras. Você pode falar, mas espera aí, mas tem gente que recusa parte das Escrituras? Tem sim. Infelizmente tem. Tem gente que sempre tem uma desculpa. Quando você apresenta para ele algo, ele diz, mas é Velho Testamento. Você apresenta outra verdade para ele, mas é Velho Testamento. E a pergunta nossa é, qual eram as Escrituras que Jesus usava nos seus dias? Qual era? É isso, meu amigo, mesmo. O Velho Testamento, que você chama de Velho Testamento, que é um termo preconceituoso.
Velho Testamento é um termo preconceituoso. Vamos então, hoje, aprofundarmos um pouco mais para você ver o perigo que existe quando recusamos parte das Escrituras. Para isso, trazemos Efésios 2, verso 11 e 13. O nosso irmão Paulo diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, nós estávamos sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. O nosso irmão Paulo nos convida a lembrarmos que nós não éramos povo de Deus, estávamos separados do povo de Deus, da comunidade de Israel. Nós éramos estranhos às alianças da promessa. Promessas essas que foram feitas a esse povo. E nós adentramos nela por meio de Cristo. Não existe promessas novas para nós. Não existe plano de Deus para nós e um plano de Deus para judeu, um plano de Deus para salvar. Não, é o mesmo projeto de Deus para todos. Hoje estamos apresentando o 6º programa dessa série e acreditamos que você já percebeu os muitos motivos que têm levado cada vez mais as pessoas a recusar a fé que uma vez foi dada aos santos. Assim, os ensinamentos bíblicos têm cada dia sido adaptados a atender e ajustar, infelizmente, vamos dizer, à modernidade. Uma das situações que o operador Giliard mais grave é a recusa em entender que nós formamos um único povo de Deus, desde os dias de Adão. Deus não planejou salvação dos homens e do mundo em vários planos. Desde o Éden, o plano da salvação é o mesmo. E temos que entender que a base da fé cristã apresentada pelo Senhor Jesus era totalmente fundamentada nos escritos denominado, eu repito, preconceituosamente em nossos dias como o Velho Testamento. E insisto, remover ou não aceitar isso é edificar a fé em conceitos de homens. Ou ler as Escrituras numa ótica, numa visão que não é a de Deus. Por isso há essa discrepância, há uma distância muito grande do que Deus tem falado e do que os homens têm acreditado. Tanto que o irmão Paulo escreveu, ouça o que o irmão Paulo escreveu. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Romanos capítulo 9, dos versos 1 ao 4. As palavras do irmão Paulo são claras. Ele disse que se fosse para salvar o povo dele em massa mesmo, ele preferia ser anátema, amaldiçoado de Cristo. E ele fala assim: por amor dos meus irmãos que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas. O que o irmão Paulo está dizendo? É deles tudo. Deus começa com eles. Deus traça planos com eles. E Deus põe nos planos dele incluir nós, as nações, também dentro desse plano. Nós apossamos destas promessas. Nós entramos nela por meio de Cristo. E é nesse sentido que o irmão Paulo escreveu em Efésios 2, verso 11 ao 14, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne,
chamada incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Éramos estranhos às alianças da promessa. Não faria sentido o irmão Paulo dizer isso se nós não adentrássemos numa aliança que Deus fez com o povo. Se não fosse isso, se Deus tivesse feito uma nova aliança, um novo propósito para conosco. Nós entramos nessas alianças, nessas promessas. Nós hoje temos esperança. Nós hoje temos Deus. Nós não vivemos sem Deus no mundo. Qual é a nossa esperança? Uma esperança diferente da esperança de Israel? Uma esperança de... Não. Nossa esperança é a mesma. A mesma. O irmão Paulo chega a afirmar no verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Perto do quê? Das alianças, das promessas, perto daquilo que Deus traçou para a salvação do mundo. Porque Ele, Jesus, Ele é a nossa paz. O qual, olha, ouça com atenção, o qual de ambos os povos fez um. Deus abandonou um povo e fez outro povo, ou juntou e fez um só povo? De ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2, verso 11 ao 14. Na tradução na linguagem de hoje, ouça como está escrito Efésios 2, verso 11 ao 14. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo. Não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, suas quem? Do povo escolhido de Deus, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Louvado seja Deus. Fica claro que Deus não excluiu ou formulou um novo plano para os gentios e para os judeus. Não, é o mesmo. Éramos estrangeiros, não pertencia ao povo escolhido de Deus, não tinha parte nas suas alianças. Nós temos parte nas alianças que Deus fez com esse povo. Nós temos parte no projeto que Deus fez com esse povo. Por meio de Cristo nós adentramos nesse projeto. Não, Deus não fez uma nova teologia. A ideia de Antigo Testamento foi abolido, Antigo Testamento foi abolido, é a ideia de separar judeus e gentios. A teologia que separa judeus e gentios, dizendo que a igreja é do céu e os judeus é da terra, não tem apoio nas Escrituras. Essa teologia tem alterado, é isso mesmo que eu vou dizer, essa teologia tem alterado a leitura das Escrituras, a ponto de alterar doutrinas e a compreensão das profecias bíblicas a respeito da volta de Jesus e do futuro da terra. Quando recusamos parte das Escrituras, nós alteramos o entendimento de doutrinas, a compreensão das profecias bíblicas a respeito da volta de Jesus e do futuro da terra. Há pessoas que dizem, a igreja é do céu, os judeus são da terra. Judeus e gentios, está escrito, formam um só povo, a ponto do irmão Paulo escrever. Ouça o que o irmão Paulo escreveu. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Gálatas capítulo 3, versos 7 e 8. Notou, todas as nações serão benditas em ti. Aí tem gente que diz assim, Abraão era um gentio, Deus chamou Abraão do meio lá da idolatria, porque ele era um gentio. Abraão é um descendente de Sem. E foi a partir da descendência de Sem que Deus formou o povo judeu. E Jesus é da descendência de Abraão segundo a carne.
Notou? Todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3, verso 14, diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. A bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Chegasse às outras nações. Então Deus quer e fez isso para abençoar todos. Deus não traça um plano novo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Bastante atenção, então, eu quero de vocês para a leitura dos versos 26 ao 29, do capítulo 3 de Gálatas. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um. Todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqui nós podemos ver que as pessoas, por meio desse texto, cometem dois erros. Judeu se enche de orgulho porque diz: nós somos judeus, Deus tem propósito conosco. Aí aqueles que estão em Cristo dizem assim: nós somos de Cristo, nós não somos judeus. E quando a palavra diz que não há judeu nem grego em Cristo, Deus forma um povo por meio de judeu e de gentios. Satanás quer isso, quer que judeu fique longe de gentio, gentio fique longe de judeu, e que esse entendimento das Escrituras seja bloqueado de certa forma. Há um ódio grande contra judeus. É isso, contra judeus. Um antissemitismo que vem desse preconceito contra os semitas. E recusam, eu digo, as Escrituras como parte de Escrituras que é judeu. Tem gente que fala assim: aos judeus eles aceitam, eles são apegados ao Antigo Testamento. Jesus pregou o Antigo Testamento, baseou sua fé inteiramente nessa porção que você chama de Antigo Testamento. Quando desfazemos ou excluímos parte das Escrituras, é isso, excluímos parte das Escrituras, e principalmente conteúdos que é a base para o entendimento de doutrinas e profecias, acontece o que temos testemunhado. Isso tem acontecido. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E qual é a promessa que os crentes querem? Tomando as palavras do irmão Paulo, registradas em Gálatas 3:29, que nós citamos. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eu pergunto a você, você é de Cristo? Sim, né? Você é ou não descendente de Abraão? Ah, sim, você é, né? Então, herdeiros de que promessa? Herdeiro de que promessa? De que promessas você é herdeiro? Quando lemos Romanos 4:13, ouça com atenção. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Foi isso mesmo, cooperador Giliardi, que você leu? Herdeiros do mundo? Herdeiro Isso. do mundo, é isso mesmo? Isso, pastor. Mas devia estar escrito o que aqui, cooperador Giliardi? Segundo a cristandade, herdeiros do céu. E não está escrito herdeiro do céu. Aí eu pergunto, você é de Cristo mesmo? Viu o problema quando você exclui o fundamento das Escrituras, que de fato o Novo Testamento perde, como você chama,
o Novo Testamento perde todo o sentido se você excluir o Velho Testamento. Ele é entendido a partir da compreensão da base que você adquire nos escritos dos profetas, nos escritos que você chama de Velho Testamento. Herdeiro do mundo. Efésios 3, verso 6, ouça o que disse o irmão Paulo, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Você participa da promessa em Cristo pelo Evangelho. De que promessa você é participante em Cristo? Quando não aceitamos parte das Escrituras alegando ser Velho Testamento, perdemos o fundamento do Evangelho. O fundamento do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. A notícia é essa anunciada pelos profetas. Então você perde o fundamento do Evangelho e transforma o Evangelho numa simples biografia do Senhor Jesus. É o que tem feito a cristandade. A cristandade tem transformado o Evangelho numa simples biografia do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a estar ouvindo os nossos estudos. DNA da Igreja de Deus versus DNA da Igreja Romana. Judeus versus Igreja. Ouça esses estudos. Ouça. E você vai ter uma base mais profunda a respeito do que nós estamos falando. Cometemos grave erro quando recusamos parte das Escrituras, quando preconceituosamente denominamos como Velho Testamento algo que não é necessário mais, quando excluímos, quando não temos a compreensão que nós somos parte de um povo, que nós formamos um povo, e que Jesus é um judeu. Ele é um judeu. Ele não é um semideus, como você tem colocado e acreditado. Quero trazer aqui uma pesquisa para você abrir a sua mente um pouco mais a respeito do que nós estamos falando aqui, do perigo que é excluir as Escrituras. E quando você exclui as Escrituras, você pode fazer isso aqui. E o autor é João Pablo Sena Pira. Ouça o que ele escreveu. Portanto, a separação judaico-cristã foi um processo lento, concluído apenas na antiguidade tardia. Veja, querido ouvinte, separação judaico-cristã, concluído apenas na antiguidade, 270 a 750 depois de Cristo. Essa separação teria se operado, grosso modo, em 4 níveis, de acordo com Wolfram Kinsing, 1992, citado por Silva, página 168 a 169 de 2008. O primeiro nível teria sido da cisão doutrinal, provavelmente logo após a morte de Jesus. A seguir viria o nível teológico, fruto da elaboração de uma teologia especificamente cristã. Tais desenvolvimentos levariam ao estágio de separação institucional por meio de declarações autoritárias de excomunhão. Cremos que o Birkat HaMinim corresponde a essa marca. Por fim, temos o estágio da prática devocional de ambos os grupos. É aqui que Kinsing assinala a permanência de contatos estreitos entre judeus e cristãos cerca do século IV, conforme se depreende das rígidas leis canônicas emitidas pelos concílios de Elvira, 300 a 306, Niceia, 325, Antioquia, 341, Laodiceia, 363 a 364, e isso está em Silva, 2008, páginas 173, 175, 179 e 180. A pesquisa foi tirada portais4.ufes.br, Postgrad Teses, João Pablo Sena Pira. Não quero estender mais aqui e fazer comentários no texto que nós lemos, mas você viu, há uma separação, há uma cisão doutrinal. Eu quero só destacar para você aqui e pedir a você que faça isso. Procure conhecer os assuntos tratados e definidos em cada um dos concílios citados aqui. Olha o concílio que nós citamos.
Concílio de Elvira, 300 a 306, Concílio de Nicéia, 325, Concílio de Antioquia, 341, Concílio de Laodiceia, 363 a 364. E você terá uma ideia dos motivos da separação dos judeus cristãos. Eu estou falando de judeus cristãos, o qual a história recusa conhecer como Igreja de Deus, Corpo de Cristo. Leia, você vai ver. A cada momento que os concílios definiam doutrinas que eram contrárias às Escrituras, havia uma separação, o grupo saía daquele meio. E esses concílios são responsáveis por expulsar os cristãos judeus de dentro de uma igreja estatal, uma igreja do Estado, uma igreja dominante. E era necessário então, para não ficar estranho para as pessoas, era necessário então que dissesse, isso é Velho Testamento. E é daí que vem a ideia, Velho Testamento, isso é do judeu, Velho Testamento, o judeu. Percebeu o que nós estamos falando? E nesse sentido, João Pablo Sena Pera diz ainda: aqui, portanto, reside a importância histórica de Justino Marte ao discutir a pessoa do Cristo, a não observância da lei pelos cristãos gentílicos e a filiação abraâmica. Justino contribuiu para acentuar a separação doutrinária do cristianismo frente ao judaísmo, além do que, ao discriminar a prática da lei por gentios, contribuiu também para a separação a nível devocional entre as duas religiões. Contribuiu para acentuar a separação doutrinária do cristianismo frente ao judaísmo. Aí você diz, mas o irmão Paulo fala que a lei, isso, o irmão Paulo fala da lei. Olha, meu amigo, o irmão Paulo, quando fala da lei, ele está falando dos sacrifícios dos cordeiros, da circuncisão como sinal para a aceitação de um povo. Então, os judeus, eles eram assim, se você quer fazer parte do povo, tem que ser circuncidado. Deus disse, se você quer fazer parte do povo, ser descendente de Abraão, um descendente de Abraão por meio de Cristo, você tem que ser batizado em Cristo. Isso é em nome de Jesus. Não, você tem que ser circuncidado. É isso que o irmão Paulo fala. O irmão Paulo chega a dizer que a circuncisão nada é, nem é circuncisão, mas sim guardar os mandamentos de Deus. Mandamento é lei. Que lei que o irmão Paulo fala que deixou de existir ou que teve o seu cumprimento em Cristo? A lei do sacrifício de cordeiros. Isso é claro, claro, claro. Claro, se você não quiser entender assim, então você pode dizer que o pecado não existe mais a partir do momento que Jesus veio, porque o pecado é a transgressão da lei. Os concílios citados por nós incluem a separação dos cristãos católicos de grupos que eles chamavam de hereges. Se um crente que não fosse judeu de sangue, cresce nos ensinamentos bíblicos que um judeu crê, ele era considerado um herege. Até hoje, quando nós não cremos na doutrina da Trindade, dizem que nós somos hereges. Quando nós não cremos no domingo como dia do Senhor, somos hereges. Quando nós não cremos na imortalidade da alma, somos hereges. Quando nós pregamos o reino de Deus na terra e o futuro do reino de Deus na terra, somos hereges. É isso. E aí não ficaria confortável para os crentes ter que ler as Escrituras, que é denominada Velho Testamento, e encontrar textos e profecias. Não seria confortável, então, a ideia de que é Velho Testamento e que foi abolido era uma boa solução. E assim, era necessário criar uma vacina para afastar as pessoas das Escrituras. E das Escrituras que fundamentam muitas doutrinas consideradas heresias pela igreja dominante, a igreja romana. Criaram a vacina. E o caminho mais fácil era recusar parte das Escrituras e denominar como Velho Testamento e excluir judeus do convívio com os crentes. Por quê? Os judeus cristãos foram excluídos do convívio com os crentes da igreja dominante. E esses concílios foram quem excluíram. Você não podia casar com alguém que fosse um judeu cristão que não concordava com a doutrina da igreja. Você tinha que, até era aconselhado separar casamentos. Dissolver casamentos. Então, excluir judeus dos planos de Deus, excluir o povo do convívio com judeus. Era isso, e foi isso que foi feito. Tanto que Satanás matou 6 milhões de judeus. Eu digo, Satanás matou 6 milhões de judeus no Holocausto. Satanás não queria influência de judeus. E será, eu pergunto, que Satanás matou o cooperador Giliardi judeus mesmo ou matou cristãos
que tinha o seu ensinamento e concordava com os ensinamentos das Escrituras, porque a história diz que matou judeus. Quem era o judeu? Nós já trouxemos um estudo. Judeu era quem guardava o sábado, judeu era quem não comia coisa imunda, judeu era quem não acreditava na Trindade, judeu era isso, judeu era aquilo. Judeu era aqueles que falavam do reino de Deus constantemente, que vai inaugurar. Esse era judeu. Então a pergunta é, será que ele matou 6 milhões de judeus mesmo ou eram cristãos judeus? E que eram considerados hereges pela igreja? É de pensar nisso que nós estamos falando. É de pensar. Eu quero ler mais uma vez Efésios 2, verso 11 e 14 com você. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Percebeu? Nós não tínhamos esperança. Éramos estranhos às alianças da promessa. E Deus, por meio de Jesus, nos faz um só povo. Quero dizer aqui a você, ouvinte, a ideia do reino de Deus está muito ligada às profecias que apresentam o futuro da terra e do povo de Deus. E eu pergunto, será que quando o nosso irmão Tiago, no seu capítulo 2, verso 5, fala que nós somos herdeiros do reino que Deus prometeu aos que amam, será que ele estava falando do quê? Olha o que o irmão Paulo, ouça o que o irmão Tiago escreveu, ouça o que o irmão Tiago escreveu. Meus amados irmãos, ele mandou ouvir. Ouve, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago 2, verso 5. Que reino é esse? Que reino? Seria levar os crentes para o céu? Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus a Maria, ele não anunciou algo novo. Ele falou de coisas que o povo de Israel aguardava acontecer. Ouça o que o anjo disse. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, 31 ao 33. Estamos trazendo aos nossos ouvintes um exemplo. O irmão Tiago diz, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. E o anjo disse que ele é herdeiro do trono de Davi, o nosso Senhor Jesus. A cristandade tem essa compreensão, cooperador Giliardi, disso aqui? Tem? Não. Quando eles leem reino, eles pensam no que, cooperador Giliardi? Reino no céu. E não do céu. Jeremias 23, verso 5, palavras do próprio Deus, mas está no Velho Testamento. Está vendo? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Está vendo o que acontece quando você recusa partes das Escrituras e chama de Velho Testamento? Perde o sentido. Olha, Lucas 1, verso 31 e 33, perdeu o sentido. Jeremias lança luz sobre Lucas 1, verso 31 e 33. Não só isso, mas quando você lê Mateus 25, 31 e 34, você vai encontrar luz se você olhar lá para trás. Ouça agora as palavras do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, glória a Deus, ele vem em sua glória,
e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Mateus 25, 31 ao 34. Percebeu, ouvintes? Quando você busca ler as escrituras que estão lá naquela porção que você chama de Velho Testamento, você vai encontrar sentido. São as palavras do próprio Senhor Jesus que diz: eu estou vindo, eu estou voltando para ocupar o trono de Davi, eu estou voltando. Não, você diz, ele está voltando para te levar para os céus. É isso que acontece quando você recusa as escrituras. É isso. E nós possuímos esse reino que está preparado. Nós somos herdeiros desse reino que está preparado desde a fundação do mundo. Nossos irmãos se ocupavam em pregar essa mensagem. Em Atos 20, verso 25, agora, na verdade, eu sei, diz o irmão Paulo, que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Passou pregando o reino de Deus. Uma mensagem que é totalmente ignorada nos nossos dias. Quando você prega a mensagem do reino de Deus, você não exclui judeu, você tem que enxergar o lugar do judeu dentro dessa mensagem, dentro desse propósito. Mas pregar a mensagem do reino de Deus hoje é voltar às escrituras que você diz que é Antigo Testamento, e você não quer fazer isso. Porque você quer excluir um povo. Nosso irmão Paulo, quando foi preso, uma prisão domiciliar, ele foi visitado por pessoas ali, Atos 28, verso 20, o verso 23 e 24. Por essa causa vos chamei. Ele chamou algumas pessoas, alguns irmãos ali, para vos ver e falar. Porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Ele falava da esperança de Israel, da ressurreição, da volta de Jesus. E havendo-lhes ele, o irmão Paulo, assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Não, o Velho Testamento foi abolido. Que escritura o irmão Paulo usava para convencer as pessoas da fé em Jesus? A lei de Moisés e os profetas. E você corre da lei de Moisés. Por isso que a sua compreensão em Jesus é totalmente distorcida das escrituras que você chama de Velho Testamento. E desde a manhã até a tarde, diz a palavra, ele conversava com as pessoas de cedo até ao escurecer. Alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Capítulo 28 de Atos, verso 30 ao 31, ainda diz: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Ensinava por meio de quais livros? Por meio de quais escrituras? Aquilo que você chama de Velho Testamento, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Era por meio desses ensinamentos que ele ensinava as pessoas e pregava o reino de Deus, ensinava com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Foram as escrituras que você chama de Velho Testamento que convenceu os discípulos no caminho de Emaús. Lê Lucas 24. Quando você recusa a crer nas escrituras, em parte das escrituras, você cai no engano dos homens. E essa não era uma mensagem nova, era cooperador, não era. Vamos ler 2 Samuel 23, verso 1 ao 5. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel.
O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel. A rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no tamanho de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, diz Davi, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. O Espírito do Senhor falou por mim, a sua palavra está na minha boca, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens. O irmão Davi, ele diz assim, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. Ele acreditava em Jesus. Ele diz, apesar de ainda não ter brotado. Olha, meu amigo, isso é sério. Você tem que crer nisso. Tem que acreditar. Apesar de que ainda não o faz brotar, ele sabia que Jesus viria. Ele ponhava toda a esperança em Jesus. Ele acreditava que Jesus dominaria e que seria rei. E ele diz, Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna, eterna. E ele diz que mesmo que a casa dele fosse infiel, Deus não mudaria essa aliança. E em Atos 2, verso 29 ao 31, o irmão Pedro manifesta a mesma fé de Davi. A mesma fé de Davi. Talvez se ele tivesse, cooperador, a crença que muitos têm de recusar e chamar de forma preconceituosa a parte das escrituras do Velho Testamento, ele não diria ou não creria como o Davi. Ouça o que ele disse. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, diz o nosso irmão Pedro, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, nosso irmão Pedro falando de Davi, sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Atos capítulo 2, dos versos 29 ao 31. Percebeu que a compreensão do irmão Pedro é a mesma de Davi, de todos os profetas, de Jeremias, que nós mostramos, e de outros. Então o irmão Pedro não recusava parte das escrituras, como os crentes na modernidade hoje fazem. Atos 13, verso 32 ao 34, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar à corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Onde você vai ler essas santas e fiéis bênçãos de Davi? Nas escrituras que você chama de Velho Testamento. Então, quando não damos a devida atenção, corremos o risco de alterar os ensinos das escrituras. Eu creio que estamos conseguindo mostrar isso a você. Podíamos usar outros exemplos. Preferimos algo sobre o reino, pois essa é ainda a esperança de judeus e cristãos que conhecem e aceitam as escrituras sem exclusão. Qual é a sua esperança? É uma esperança baseada numa filosofia platônica, adaptada pela filosofia grega, romana? É isso. Ou a sua esperança está na ressurreição, como o irmão Paulo disse, ressuscitar
para reinar com Cristo, ressuscitar para estar no reino de Deus, ou você quer morrer e para a glória ficar tocando harpa com os anjos lá no céu. São fábulas isso. Você quer isso? É isso que acontece quando recusamos parte das Escrituras. Ouça o que escreveu o irmão João a respeito da vinda do Senhor Jesus. Olha que interessante, eu vou ler para você. Apocalipse 11, verso 15 ao 18. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. O sétimo anjo. Quando você lembra dos toques da trombeta do sétimo anjo, você lembra que está falando da volta de Jesus. Leia Apocalipse 10, verso 7, onde diz que nos dias da voz do toque da sétima trombeta, cumpriria o segredo de Deus. Lembrou do segredo de Deus lá em Mateus 24? Diz, que o segredo da volta de Jesus é um segredo que só Deus sabe? Sim, né? Então, o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve nos céus grandes vozes que diziam. O que diziam as grandes vozes, cooperador Giliardi? O reino dos céus passou a ser do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo o sempre. É os reinos dos céus? Não, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo o sempre. Esta informação trouxe alegria. O verso 16 fala de uma alegria. Vamos ler. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que há de vir, que tomaste, olha só, tomaste o teu grande poder e reinaste. Percebeu? É isso, louvado seja Deus. Tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações ficam iradas, o verso 18 diz, e veio a tua ira, o tempo dos mortos, para que sejam julgados, o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e a grande, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Espera aí, tempo de destruir quem está destruindo a terra? Mas Deus não vai destruir a terra, vai botar fogo em tudo, não vai ficar nem raiz nem ramo. Mas o tempo dos mortos, os mortos já não estão tocando na glória, tocando harpinha lá junto com os anjos, cantando? Não estão, não. Tem até santos que estão lá no céu intercedendo por nós. Que negócio é esse atrapalhado que o nosso irmão João escreveu? Percebe, ouvintes, o que acontece quando você não dá atenção às profecias? Não dá atenção ao conteúdo que você chama de Velho Testamento? Percebe? Tem algo que eu gostaria de dizer com palavras nossas, nós gostaríamos de dizer. Porém, nós acreditamos que se usássemos palavras de alguém que não é do nosso círculo de fé, nós achamos que isso terá um efeito melhor para você. Você conseguirá ter uma absorção melhor, um efeito melhor para você. Então trouxemos alguém que não tem a nossa fé. Vamos citar as fontes aqui. É um artigo de Jason C. DeRouche. Ele é um PhD do The Southern Baptist Theological Seminary. Atua como professor de Antigo Testamento e Teologia Bíblica no Bethlehem College e Seminary, né? É presbítero de Bethlehem Baptist Church. Artigo traduzido por Vitor Rocha. E toda essa pesquisa está em coalizãopeloevangelho.org.br/artigo 10 razões pelas quais o Antigo Testamento é importante para os cristãos. Cooperador Giliardi, antes de apresentar o artigo, eu acho interessante trazer aqui algo. O termo Antigo Testamento é um termo preconceituoso, como já falamos. Esse aqui é um pastor, um presbítero da Igreja Batista. E é um doutor. Então a gente trouxe alguém que não é do nosso círculo. E ele inicia o artigo com alguns questionamentos. Olha o que ele diz. Se o cristão são partes da nova aliança, por que devemos buscar entender e utilizar o Antigo Testamento? Olha, meu amigo, você quer entender melhor? Ouça o nosso estudo, a Bíblia que Jesus e os apóstolos usavam. Esse estudo vai lançar luz sobre o que nós estamos falando.
Mas a pergunta dele é interessante. Se os cristãos são parte da nova aliança, por que devemos buscar entender e utilizar o Antigo Testamento? E ele vai apresentar 10 razões pelas quais a primeira palavra de uma sentença contendo o Antigo Testamento, ele diz, não deve se referir a algo sem importância ou insignificante para os cristãos. É a primeira coisa que ele fala. Ele diz assim, a primeira razão, o Antigo Testamento eram as únicas escrituras que Jesus tinha e compõem 3/4, 75,55% de nossa Bíblia. Então, recusar o Antigo Testamento é recusar muita coisa, não é cooperador de arte. E ele diz assim, se a quantidade for indicação de algo, o Antigo Testamento é importante para Deus, que nos deu a sua palavra em um livro. Na realidade, foi a sua primeira revelação especial. E ele diz, a qual estabelece o fundamento para o cumprimento que encontramos em Jesus no Novo Testamento. E ele repete, o Antigo Testamento era a única Bíblia de Jesus e da igreja primitiva. E assim ele traz várias citações, Mateus 5,17, Lucas 24,44, Atos 24,14, 2 Timóteo 3,15. E ele diz, representa grande parte das nossas escrituras. A segunda razão que ele traz, ele diz assim, o Antigo Testamento influencia substancialmente nosso entendimento de ensinamentos bíblicos chave. Ouça ainda o que ele diz. Ao chegarmos ao final do livro da lei, Gênesis a Deuteronômio, vemos que a Bíblia já havia descrito ou feito alusão a todas as 5 grandes alianças que conduzem à estrutura dramática das Escrituras: adâmica, Noé, abraâmica, mosaica, davídica e a nova aliança. O restante do Antigo Testamento passa então a construir em detalhe sobre estes alicerces. Desta maneira, a narrativa do Antigo Testamento cria uma antecipação por um rei melhor, um povo abençoado e uma terra mais vasta. O Antigo Testamento cria o problema e inclui promessas que são respondidas e cumpridas no Novo Testamento. Necessitamos do Antigo Testamento para compreender a obra completa de Deus na história. Interessante, não é não? Muito. O restante do Antigo Testamento passa então a construir em detalhes sobre estes alicerces. Necessitamos do Antigo Testamento para compreender a obra completa de Deus na história. Ele cria uma antecipação por um rei melhor, um povo abençoado, uma terra mais vasta. Interessante. Continue. Jason de Roche ainda afirma, além disso, algumas doutrinas das Escrituras são melhor entendidas a partir do Antigo Testamento, diz a pesquisa. Por exemplo, existe alguma passagem que mais molda a nossa cosmovisão do que Gênesis 1 e 2 e o verso 3? Aqui poderíamos recorrer além do Antigo Testamento para entender corretamente a respeito do lugar santo e do templo. Há alguma declaração mais explícita do que Isaías 40 sobre quão insondável ou quão incomparável é Yahvé, ou uma expressão mais sucinta para a expiação substitutiva do que Isaías 53? Para onde, diz Jason, para onde poderíamos nos tornar para saber o que Paulo quis dizer com salmos, hinos e cânticos espirituais? Efésios capítulo 5, verso 19 e Colossenses 3,16. Para onde poderíamos nos tornar para saber o que Paulo quis dizer com salmos, hinos e cânticos espirituais? Não é Velho Testamento. Não havia uma Bíblia como você acha, que acredita na sua cabeça que existia. Não existia. Eles usavam para falar de Jesus as Escrituras que você chama de Velho Testamento. Vamos continuar a leitura. Finalmente, a cosmovisão e os ensinamentos do Novo Testamento são construídos sobre a estrutura fornecida no Antigo Testamento.
No Novo Testamento encontramos literalmente centenas de citações, alusões e ecos do Antigo Testamento, nenhum dos quais vamos compreender totalmente, sem que estejamos saturados pela Bíblia, usada por Jesus. A Bíblia é usada por Jesus. Olha que coisa, os crentes usam a Bíblia diferente da que Jesus usou. Por isso tem essa discrepância, essa falta de compreensão. E o jeito é dizer que é Antigo Testamento, é dizer que é do judeu. É isso, o judeu é uma coisa, nós somos outra. Foi o que os homens fizeram. O terceiro ponto que ele traz aqui, a terceira razão. Encontramos o mesmo Deus em ambos os testamentos. É isso que ele fala, note como o livro de Hebreus começa, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Hebreus 1, verso 1 e 2. O mesmo Deus que falou através dos profetas do Antigo Testamento fala através de Jesus, diz o autor da pesquisa. Agora, diz o autor da pesquisa, você pode se perguntar, mas o Deus do Antigo Testamento não é o Deus de ira e de fardo, ao passo que o Deus do Novo Testamento é de graça e liberdade? Vamos considerar alguns textos, primeiro do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento, diz o autor. Talvez a declaração mais fundamental do Antigo Testamento sobre o caráter e a ação de Yahvé esteja em Êxodo 34, verso 6. O Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. O Antigo Testamento, diz o autor, segue e afirmando essa verdade inúmeras vezes, que Deus é longânimo, clemente, cheio de misericórdia, a fim de esclarecer porque Deus continua perdoando e preservando um povo rebelde. O autor diz, porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não quis destruir e não lançou ainda da sua presença. Ele cita 2 Reis 13, verso 23. O autor diz, porque se vós, ele citando aqui 2 Crônicas 30, verso 9, converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso, compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a ele. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, de novo, Deus de graça, o Deus de bondade, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus, clemente e misericordioso. Neemias 9, verso 30 ao 31. O autor do artigo traz isso para nós. E ele termina assim, portanto, o Antigo Testamento está cheio da graça de Deus, assim como o Novo Testamento. Mas aqueles cooperadores de Lhar de ouvintes que recusam o Velho Testamento, como eles chamam, diz que o Deus do Velho Testamento é um Deus irado, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus compassivo. Não é verdade, o autor apresenta isso. A quarta razão que ele traz para nós, ele diz assim, o Antigo Testamento anuncia as boas novas, o Evangelho, do qual desfrutamos. O Evangelho são as boas novas de que, através de Jesus, o Messias divino, crucificado e ressurreto, Deus reina sobre todos e salva e satisfaz os pecadores que creem. Paulo escreveu, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Gálatas 3:8. Abraão já estava ciente da mensagem de salvação. Salvação global, da qual agora desfrutamos. De forma semelhante, no início da carta aos Romanos, Paulo enfatiza que o Senhor havia prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, ou seja, os profetas do Antigo Testamento.
o poderoso Evangelho de Deus, com respeito a seu Filho, o qual ele pregava e no qual nós agora descansamos. Romanos 3:16. E assim, o autor ainda continua. O principal desses profetas foi Isaías, profetas que anunciam as boas novas, segundo o autor, que antecipou o dia em que o servo real de Yahvé, o Messias, e os muitos servos identificados com ele anunciariam boas novas aos pobres e quebrantados, novas de que o Deus Salvador reina através do libertador, seu ungido régio. Isaías 61, verso 1, com comparação com Isaías 40, do 9 ao 11, 52, de 7 ao 12, e Lucas 4, do 16 ao 21, confirma Jesus citando o profeta. Portanto, ler o Antigo Testamento é uma das maneiras dadas por Deus para que possamos compreender melhor e nos deleitar no Evangelho. Em Hebreus 4, versículo 2. Eu creio que os ouvintes estão achando interessante, vendo a importância de não recusarmos essa grande porção das Escrituras, que é mais de 75%. É Velho Testamento, é Velho Testamento, é Velho Testamento, está vendo? Portanto, diz o autor, ler o Antigo Testamento é uma das maneiras dadas por Deus para que possamos compreender melhor, nos deleitar no Evangelho. Por isso que há uma dificuldade em entender o Evangelho e as pessoas transformam o Evangelho simplesmente na biografia da vida de Jesus. A quinta razão, ambas as alianças, a antiga e a nova, conclamam ao amor. E podemos aprender muito sobre o amor no Antigo Testamento. Diz o autor. Vamos à leitura. Na antiga aliança, o ponto central daquilo que o Senhor ordenou que Israel fizesse era amar. Deuteronômio 6, verso 5 e Deuteronômio 10, verso 19. Todos os outros mandamentos eram simplesmente para esclarecer como fazê-lo. Fazer o quê? O amor. Este foi um dos pontos que Jesus salientou quando enfatizou que todo o Antigo Testamento está ligado à ordem de amar a Deus e ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, verso 37 ao 40. E o autor ainda continua. Cristo enfatizou: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Esta é a lei e os profetas. De maneira semelhante, Paulo observou: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se cumpre. Gálatas 5,14, com referência Romanos 13, verso 8 e verso 10. Da mesma maneira como fez com Israel, o Senhor conclama os cristãos a viverem vidas caracterizadas pelo amor. No entanto, ele agora dá a todos os membros da nova aliança a capacidade de fazer o que ele ordena, tal como afirmou o próprio Moisés. A principal razão pela qual Deus prometeu circuncidar os corações no tempo da nova aliança era para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Deuteronômio capítulo 30, verso 6. Moisés também disse daqueles que desfrutariam desta obra divina naquele dia futuro: darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Deuteronômio, capítulo 30, verso 8. A lei da antiga aliança de Moisés conclamava a um amor que abrangesse toda a vida. E os cristãos de hoje em dia, olhando pelas lentes de Cristo, podem obter no Antigo Testamento clareza sobre o amplo efeito do amor em todos os aspectos da vida. Acho que não precisa de comentar, não precisa de comentário. A sexta razão, Jesus não veio para destruir a lei e os profetas, mas para cumpri-los.
É isso que o autor traz. Ele diz assim, longe de deixar de lado o Antigo Testamento, Jesus enfatizou que veio para cumpri-lo. E no processo destacou a relevância duradoura dos ensinamentos do Antigo Testamento para os cristãos. E ele cita, não penseis que vim revogar a lei, os profetas citando as palavras de Jesus. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ele cita Mateus 5, 17 ao 19. O autor diz, é importante notar aqui que apesar dos tempos da antiga aliança terem chegado ao fim, os tempos, ele fala, ele cita Romanos 6, 14, 15, 1 Coríntios 9, verso 20, verso 21, Gálatas 5 e 18, com referência a Lucas 16, 16, ele diz, o próprio Antigo Testamento mantém uma relevância duradoura para nós pela maneira como demonstra o caráter de Deus. E ele cita aqui Romanos 7, 12, como aponta para as excelências de Cristo e retrata para nós o âmbito do amor em todas as suas facetas. Ele cita Mateus 22, versos 37 ao 40. Como afirmou Moisés, no tempo da circuncisão dos corações, em Deuteronômio 30, verso 6, do qual estamos desfrutando hoje, Romanos 2, verso 29. E ele continua, todos os seus ensinamentos em Deuteronômio ainda seriam relevantes. Ele põe 2 pontos. Pois darás ouvido à voz do Senhor, cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Deuteronômio 30, verso 8. Então o autor afirma que sim, que os ensinamentos dados por Deus, eles permanecem ainda hoje. Ensinamentos esses que os cristãos hoje dizem, é Antigo Testamento. E aí os crentes pegam o que eles querem. Da 7ª razão. Jesus disse que todo o Antigo Testamento aponta para ele. Vamos ler. Após seu primeiro encontro com Jesus, Filipe anunciou a Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas falaram dele. João, capítulo 1, verso 45. Gostaria de ver e saborear a Jesus o mais que puder? Pergunta o autor. Nós o encontramos no Antigo Testamento. Encontramos. Como disse o próprio Jesus, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Vocês examinam. E são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, 39, com referência ao 46 ao 47, os versículos. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, verso 27. Após sua ressurreição, proclamando o Evangelho do Reino de Deus, em Atos, no seu capítulo 1, verso 3, Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Lucas 24, dos versos 45 e 47. Cooperador Giliardi, quando nós lemos Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, podemos dizer hoje, muitas pessoas carecem de compreensão das Escrituras. Jesus teve que levar os seus discípulos a ler as Escrituras, que era o quê? A porção que o povo chama de Antigo Testamento. Por que as pessoas não compreendem as Escrituras? O texto aqui está deixando claro, porque falta a leitura do quê? Daquilo que eles chamam de Antigo Testamento. Eles estão numa fé construída e baseada sem um alicerce. Uma fé que não tem sustentação, infelizmente. Infelizmente. E aí o autor desse documento
ele continua: uma compreensão adequada do Antigo Testamento levará alguém a ouvir dele uma mensagem sobre o Messias e sobre a missão que sua vida geraria. Uma compreensão adequada, diz o autor. Olha só. De maneira similar, Paulo ensinava nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciarem a luz ao povo e aos gentios. Atos capítulo 26, versos 22 e 23. Quem disse isso? Os profetas de Moisés. Como um pregador do Antigo Testamento, ele podia declarar: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Se quer conhecer melhor a Jesus, leia o Antigo Testamento, conclui o autor nesse ponto 7. Eu creio que os ouvintes estão entendendo o que acontece quando recusamos parte das Escrituras, e não é pouca coisa, 75%, mais de 75%. Por isso não há um conhecimento melhor a respeito de Jesus, da sua missão, e aí quando nós lemos a mensagem do reino, essa tem que ser excluída totalmente, porque ela vai dando sentido ao Evangelho. Olha, por isso os irmãos pregavam o Evangelho do reino, o Evangelho do reino. O Evangelho do reino é o pacote completo de toda a mensagem de salvação. Nela está incluído tudo, tudo, tudo. A oitava razão, não declarar todo o desígnio de Deus pode nos colocar em perigo perante o Senhor. E é verdade. Ele diz assim: Paulo era um arauto das boas novas do reino de Deus em Cristo. E ele cita Atos 19, verso 8, Atos 20, 25, Atos 28, verso 30 e 31. E ele diz assim: ele era um arauto do reino de Deus em Cristo, que ele pregava baseado na lei de Moisés e nos profetas. Nos profetas do Antigo Testamento. E ele cita aqui de novo Atos 28, 23, Atos 26, verso 22, 23. E ele também cita aqui em Atos 20, verso 26, 27, ele testifica aos presbíteros de Éfeso, da cidade de Éfeso. O irmão Paulo diz assim: estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus refere-se à totalidade dos propósitos de Deus, diz o autor, na história da salvação, conforme revelado aqui nas Escrituras. O autor diz: caso o apóstolo houvesse deixado de tornar conhecido o plano redentor do Senhor, de bênçãos, superando a maldição na pessoa de Jesus, ele seria responsabilizado perante Deus por quaisquer futuros erros doutrinários ou morais nos quais a igreja em Éfeso viesse a cair. E ele cita Ezequiel 33, verso 1 e 6 e Atos 18 e 6. Então ele diz: o irmão Paulo não deixou de pregar o Antigo Testamento, o irmão Paulo usava as Escrituras, é isso que ele está falando. Então o irmão Paulo não tem culpa nenhuma dos desvios doutrinários, mas hoje nós encontramos muitos desvios doutrinários por falta desse propósito de ter as Escrituras como uma revelação total de Deus. O autor ainda diz assim: com o Novo Testamento as Escrituras estão completas, e agora temos a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele cita Judas 3. Esta fé, no entanto, só é entendida corretamente dentro da estrutura de todo o desígnio de Deus, que é todo o desígnio de Deus, tudo aquilo que Deus revelou, que está escrito na porção, meu amigo, que você chama de Antigo Testamento. O autor ainda diz: portanto, que sejamos pessoas que se protegem da culpa de sangue ao darmos muita importância ao Antigo Testamento em relação a Cristo. E a 10ª razão que ele afirma é uma razão muito interessante. Paulo ordena que os líderes da igreja preguem sobre o Antigo Testamento. É isso mesmo. Vamos ouvir o que o autor diz. A última das minhas 10 razões, diz Jason, pelas quais o Antigo Testamento ainda é importante para os cristãos, se baseia no fato de que Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento quando escreveu sobre as
sagradas letras, que são capazes de tornar uma pessoa sábia para a salvação, e da Escritura, que é inspirada por Deus e útil. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 ao 16. Saber disso nos faz compreender melhor sua exortação a Timóteo, logo a seguir. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina pelas Escrituras. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Para Paulo, continua o autor, pregadores cristãos como Timóteo necessitavam pregar sobre o Antigo Testamento para proteger a igreja da apostasia. Foi muito feliz o autor. Para proteger a igreja da apostasia, necessitava pregar o Antigo Testamento. Embora agora tenhamos o Novo Testamento, podemos e realmente devemos nos apropriar do Antigo Testamento, tal como Jesus e seus apóstolos o fizeram para o bem da igreja de Deus. Paulo enfatiza que aqueles que se desprendem do Antigo Testamento se colocam em perigo de se afastar de Deus. Nós temos aqui para fechar o documento uma nota dos editores, né? Este é um trecho adaptado. E aí ele coloca as palavras em inglês que tem como tradução: como entender e aplicar o Antigo Testamento. 12 passos da exegese à teologia. P&R Publishing, 2017, páginas 6 a 11, traduzido por Vitor Rocha, livro de Jason de Roche. Eu creio que nós fizemos algo que você consegue entender o perigo que você está correndo, meu amigo. De acreditar em palavras de homens, de não ter uma fé que é fundamentada pelos profetas. Eu creio que você entendeu. Eu quero finalizar aqui com o artigo de João Pablo Sena Pera. Ele diz assim: Justino Marte escreveu o livro Diálogo com Trifão em torno do ano 155, já na nossa era, a fim de consolidar o cristianismo paulinista e acelerar a construção de uma identidade cristã apartada do judaísmo. Entretanto, ao contrário de Paulo, que construiu sua teologia com o objetivo de incluir os cristãos gentílicos na filiação abraâmica, mantendo o lugar dos judeus, Justino se utiliza aqui de uma interpretação das escrituras paulinas, dos textos de Gênesis, para excluir os judeus da condição de filhos de Abraão. É isso, foi isso que Justino fez. Excluiu. Ele deserda os judeus das promessas divinas. É isso. Justino desconsidera a passagem de Gênesis 17, verso 9 ao 14, em que o rito é instituído como sinal da aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes, mas vincula a promessa da descendência aos cristãos exclusivamente, não aos judeus. Assim, ao desvincular os judeus da descendência abraâmica, Justino vai além do argumento de Paulo e exclui totalmente os judeus das promessas de Yahvé. Para ele, os judeus são deicidas, quer dizer, mataram, são matadores de Cristo, ou de Deus, mataram Deus. Isto é, assassinos de Jesus, que é Deus para eles. Em vista disso, a circuncisão é uma marca instituída por Deus para separá-los dos outros homens e puni-los conforme o diálogo 16, 2 ao 4. João Pablo Sena diz assim: em Justino, entretanto, opera-se um verdadeiro transplante. Abraão judeu torna-se Abraão cristão
E o povo judeu, antes herdeiros históricos das promessas, feita ao mesmo Abraão, é estigmatizado como assassinos dos profetas e do Cristo e perseguidor dos cristãos. E até hoje, a Igreja de Deus, quando fala alguém, nos trata como hereges. A Igreja de Deus, quando prega doutrinas bíblicas, as pessoas dizem, nós não somos judeus. Fica aí, meu amigo, esse estudo para a sua meditação. Medite. O quanto é importante ter uma fé baseada nas Escrituras, totalmente nas Escrituras, e não usarmos desse preconceito, excluindo as Escrituras, e as Escrituras que é fundamento para uma fé sólida e verdadeira. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estaremos então orando, fazendo a oração final, agradecendo a Deus pela oportunidade. Senhor Deus, Pai eterno, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, somos agradecidos ao Senhor pela revelação da Tua Palavra aos nossos corações, pela direção que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nesse momento oramos, ó Eterno, por cada ouvinte, que não é por acaso, que estão em sintonia com a rádio Encontro com Deus. Agradecemos ao Senhor, ó Deus Eterno, por ter nos ensinado, nos instruído por meio dos Seus santos profetas, por ter posto em nosso coração esperança, certeza na Tua Palavra. Nesse momento oramos por cada ouvinte, ó Deus Eterno. Que o Senhor possa abençoar a cada um, dando força para viverem conforme a Tua vontade, o Teu querer. Temos certeza que ninguém quer, ó Deus Eterno, desagradar ao Senhor. Temos essa certeza. Mas muitas vezes falta conhecimento, como o irmão Paulo diz. São zelosos, mas sem entendimento, falando dos seus conterrâneos. Sabemos que existem milhares e milhares de cristãos por esse mundo que carecem do conhecimento da Tua Palavra, da Tua verdade. Mas infelizmente as pessoas têm deixado de lado a Palavra do Senhor, não têm conseguido quebrar essa barreira que impede eles de acessarem a Tua vontade, ao Teu querer. Ó grande Deus, em nome de Jesus, nós oramos, desfaça todo o poder de incredulidade, todo o poder da dúvida, repreenda, ó Deus eterno, todo o poder do mal, e as pessoas que estão cocheando entre dois pensamentos, dê a elas condições de discernir, ó Deus eterno, e tomar decisão ao lado da Tua Palavra. Fortaleça cada coração em nome de Jesus. Eu oro nesse momento por cada pedido de oração. Estenda suas mãos sobre cada vida, repreendendo todo espírito de enfermidade, todo poder destruidor do mal, todo poder de confusão, toda falta de paz, toda falta de tranquilidade. Dê sono restaurador, ó Deus eterno, dê pensamentos bons, dê direção do Teu Espírito para cada pessoa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Rogamos a Tua misericórdia, o Teu favor infinito sobre nós, ó Deus, que somos carentes, necessitados da Tua graça por vivermos num mundo dominado pelo maligno, num mundo onde nós somos, se não vigiarmos, influenciados indiretamente por situações que tendem a conflitar, a crescer, que tendem a nos levar, muitas vezes levar as pessoas ao desânimo, à fraqueza. Tenha misericórdia, ó Deus eterno. Tira do nosso meio, ó Deus eterno, todo o desejo que possa nos tirar da vontade do Senhor, dos caminhos do Senhor, principalmente o corre do dia a dia, os apegos aos afazeres que tem tirado muitas vezes das pessoas tempo para estar com o Senhor. Tenha misericórdia, Deus eterno, encoraje cada pessoa em nome de Jesus, é o que nós pedimos. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade, no nome santo de Jesus o Cristo, e oramos por cada ouvinte. Estenda suas mãos, seus braços, operando em favor de cada um naquilo que cada um precisa, sobretudo na revelação da Tua Palavra, que tem poder de salvar, como o irmão Paulo disse ao irmão Timóteo. Tu sabes, pregue as sagradas letras que pode te fazer sábio para a salvação. Salvação tanto do irmão Timóteo como daqueles que estariam ouvindo o irmão Timóteo. Desperta o Teu povo para a pregação da Tua Palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te pedimos todas essas coisas e já agradecemos em nome de Jesus o Cristo. Amém, amém. Meu amigo, minha amiga, a paz seja contigo. Foi uma alegria estar com você. Meu irmão Giliardi, a paz seja contigo. Um abraço a toda a congregação de Timbó, em especial a sua família. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Amém. Faça de suas palavras as minhas, pastor. Deus abençoe sua vida, sua família, a congregação que se reúne aí em Bom Jesus da Lapa. E a você, minha audiência, meu irmão, meu amigo, que está nos ouvindo até esse presente momento, que Deus abençoe tua vida. Encerramos o programa À Luz das Escrituras em nome de Jesus e até a nossa próxima oportunidade. Que a paz esteja convosco.